Nós estamos de volta com o Band Entrevista, hoje recebendo o comandante do policiamento militar da região metropolitana, Coronel Lorival. Conosco, Elcio Costa. Pois não, Elcio? Coronel, eu gostaria de encaixar duas perguntas de uma vez. Uma questão é, uma complementando o que o senhor estava falando no bloco anterior, para a gente quantificar. O senhor falou de apreensão de armas ilegais, armas clandestinas de circulação. Quantas armas, mais ou menos, foram apreendidas no ano passado, para a gente ter uma ideia da média? No Vale do Paraíba, as forças de segurança por volta de 1.000 armas de fogo irregulares. Então, mais ou menos, quase 3 armas irregulares por dia apreendidas na região. Perfeitamente. Eu tenho potencializado isso, ações no sentido de retirar de circulação armas irregulares. A gente tem procurado fazer isso aí com bastante, diariamente, de forma a diminuir aí algumas ações delituosas. A questão, se fala, inclusive está na Constituição, que a segurança é dever do Estado, mas não só do Estado também, é um dever de todos nós. Mas a questão de infraestrutura da Polícia Militar no Vale do Paraíba, o número de policiais é suficiente, é o ideal para dar segurança para uma população de quase mais de 2,5 milhões de habitantes? Como eu venho comentando, né, nós temos realmente alguns claros na região, um número menor de policiais do que aquele fixado, que seria o ideal, e isso não é uma característica só da região. No estado de São Paulo como todo, isso é do conhecimento público, o percentual de policiais que nós temos a menos na região é o mesmo em toda a região, todas as regiões do estado de São Paulo, ou seja, o governo do estado, a Polícia Militar, ela tem feito a distribuição dos seus recursos de maneira idêntica, de forma a tratar todas as regiões da melhor maneira possível e de forma idêntica também. E dentro disso que você me disse, não tenha dúvida, é importante nós termos o efetivo, né, completo. É importante, não tenha dúvida. Mas nós temos hoje em dia, nos últimos anos, feito várias ações de forma a otimizar nossos recursos humanos, otimizar os nossos recursos materiais. A tecnologia vem num momento bastante importante nos últimos anos, na última década, aí, de forma a ampliar as ações dos policiais. Hoje, por exemplo, nós temos os leitores de placas, né, que um veículo furtado ou roubado passando por um radar que lê a placa do veículo, se o veículo for furtado ou roubado, em 4 segundos o policial recebe na viatura ou no Copom a informação desse veículo furtado ou roubado que passou em determinado local. E com isso ele já tem uma localização, as unidades se mobilizam, focando, né, voltando a sua atenção para esse veículo, que vem as características dele, inclusive com a cor e mais detalhes, ajudando a Polícia Militar a aumentar as recuperações de veículos furtados ou roubados. Ou seja, a tecnologia tem ajudado muito. E falando até em efetivo, né, os números do ano passado demonstram isso que eu estou falando. De 9 indicadores, 9 crimes que a Secretaria de Segurança acompanha, né, que ela estabelece por meio de tabulação, 6 diminuíram, sendo que desses 6, 4 é o menor índice dos últimos 5 anos. Então, significa que não tem impactado muito no resultado, mesmo porque nós temos feito um bom planejamento, uma boa estratégia e otimizado isso nos municípios de forma a levar mais segurança e dar mais tranquilidade para as pessoas. Agora, Coronel, em cima disso, o próprio governador do estado, João Dória, havia prometido na campanha, não assim que a gente ganhar, vamos colocar um BAEP em Taubaté, uma segunda unidade do BAEP, que é uma coisa que deu certo. O Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, muitíssimo elogiado pela população, e a gente está aqui divulgando sempre as ações do BAEP, tem sido de muito sucesso aqui na região. Tem um grupo desse em São José dos Campos. Se prometeu um em Taubaté, já se lançou nesse governo um em São Bernardo, em São Paulo, na região noroeste, Taubaté vai ficar para depois. O senhor acha que isso poderia ajudar muito a corporação combater esses homicídios, por exemplo, que hoje é o calcanhar de Aquiles da PM, e trazer uma sensação maior de segurança para a população? Vem esse batalhão para cá ou não? Então, a Força Tática e o BAEP, né, as unidades do BAEP, eu costumo dizer, e a gente verifica isso na prática, né, na efetividade dos nossos recursos, eles dão um equilíbrio na região.
Então, são equipes que atuam em ações especiais, em ocorrências de maior dimensão, de maior risco, e dão um equilíbrio nos vários ambientes. Nós vamos deslocando essa estrutura, né, são policiais treinados, viaturas com um armamento bem diferenciado, preparados aí para qualquer tipo de evento, vamos direcionando para os ambientes conforme os problemas vão migrando, digamos assim. Então, não tenha dúvida que se porventura for criada uma estrutura complementar à já existente, vai ajudar ainda mais nessa linha de raciocínio, nesse planejamento, nessa estratégia. Tem prazo para vir essa nova estrutura? Então, essa é uma estratégia de governo. O prefeito de Taubaté tem reclamado muito, porque ele fala assim, a gente investe em atividade delegada, tem muitos veículos aqui, carros, e eles contavam com esse BAEP, que é a parte do Estado, para ajudar. Essa é uma estratégia de governo e a gente está visualizando aí. Eu acredito que venham boas notícias com o passar das semanas ou com o passar dos meses. Eu não tenho ainda formato, não tenho ideia de como isso vai acontecer, mas muito provavelmente acredito que a gente a região seja agraciada aí com uma estrutura complementar. Mas eu não tenho informação, não tenho dados, primeiro porque é uma estratégia de governo, mas vai ampliar as nossas ações caso isso venha a ocorrer. O senhor falou de otimizar as forças de segurança. Agora, algumas alternativas para isso, a polícia já lança a mão, né? Ou pelo menos tem acesso. Atividade delegada, por exemplo, na região, São José recentemente voltou a atuar na atividade delegada, e o programa de vizinhança solidária, que é um programa que tem dado certo, e tem aumentado a sensação de segurança onde é aplicado. Como é que isso pode ser replicado? A polícia trabalha com esse modelo, tenta levar para outras cidades, para outros bairros estratégicos? Polícia Militar ela atua nas consequências do problema. Então, tem vários outros assuntos que levam a uma problemática criminal, principalmente, né? E nós, além de atuarmos nas consequências do problema, nós temos uma preocupação também de cooperar e fazer a nossa parte no que se refere às causas do problema. Então, por exemplo, nós temos o PROERD, um excelente programa da Polícia Militar, vamos às escolas, encorajar os alunos, as crianças, no sentido de dizer não às drogas, não se envolver com drogas, porque isso fomenta toda uma estrutura criminal que tem por trás disso. E o outro assunto é o que você falou, a vizinhança solidária. É um excelente programa, né? Os nossos policiais, eles vão até alguns grupos após serem contatados e agendados, ou seja, só nos procure a Polícia Militar da cidade, que agendando uma data, se reúnem os moradores de uma rua, de um bairro, ou de um determinado ambiente e fazem a formatação da vizinhança solidária. O que é a vizinhança solidária? Nada mais é do que mais pessoas olhando para os ambientes públicos, olhando para as ruas, para os bairros, olhando para a casa do vizinho, vigiando realmente os ambientes que são de uso comum pela população. E isso ajuda muito, porque qualquer fato anormal que porventura venha a se deparar nesta observação, se reportar à Polícia Militar. Com isso, nós temos conseguido controlar algumas regiões, né, regiões vigiadas. Aumenta a velocidade de resposta. Eu costumo dizer que informação rápida para a polícia. Esse é o segredo para aumentar a possibilidade de resolver uma ocorrência, prender um criminoso, amenizar aí os acontecimentos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, tivemos ruas em que se formou o Vizinhança Solidária, que as pessoas passaram a vigiar, observar o que estava acontecendo naquela dinâmica daquela rua e moradores acabaram se mudando daquele ambiente. Ou seja, muito provavelmente pessoas que não estavam bem intencionadas ou naquele mesmo ambiente ou agiam em outros locais. Então a vizinhança solidária é muito bem-vinda. Mais uma parada, o assunto segurança pública segue aqui no Band Entrevista depois do intervalo.